nossa frente é o Largo do Campo Grande, uma preciosidade aqui de Salvador, uma preciosidade da Bahia. E o local onde a gente está agora é outra preciosidade, é patrimônio, é história, é cultura. Estou falando do Teatro Castro Alves, reaberto depois de 3 anos e meio de muita obra. E nesse local aqui, especial, com muita satisfação, com o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro. Por que esse lugarzinho aqui é tão especial, Bruno? Parabéns! Muito obrigado, Pablo. Uma alegria te receber aqui. Foi uma promessa, uma entrevista que a gente fez lá no estúdio. E agora estamos aqui ouvindo aí os ajustes finais dessa obra, a mais importante obra da história do Teatro Castro Alves, de restauro e modernização. E esse lugar especial que eu considero aqui é o encontro do teatro com a população, com a comunidade, com o Largo do Campo Grande. O caboclo está logo ali, símbolo também da nossa independência, da liberdade. Então, e esse espaço ele estava inutilizado nos últimos anos. E aqui agora a gente também, ele é um novo espaço que o teatro ganha, esse jardim suspenso todo, para receber as pessoas aqui, para termos uma programação aqui também, mas que as pessoas que vêm ao teatro, que vêm ao foyer, que vão vir ao restaurante, poder se deliciar com essa vista maravilhosa e com tudo isso que proporciona. Bruno foi muito feliz em falar que esse local é o encontro da arte, é o encontro dessa magia que a gente vai ver lá no palco com o cotidiano da cidade, com o cotidiano da Bahia. Eu quero falar muito sobre os aspectos técnicos que foram implantados nessa obra, nessa revitalização, a reforma como um todo, e sobre os detalhes da engenharia. Por exemplo, aqui você me disse, estava inutilizado porque tinha infiltração, né? Era um espaço até arriscado. Então, foi investido esforço e energia para recuperar esse espaço, né, Bruno? E é um trabalho muito minucioso, Pablo. Toda essa pedra portuguesa que está aqui, ela foi retirada uma a uma. Isso aqui é um quebra-cabeças, assim, para montar. Então, foi retirado, deixado reservado para que fosse feito todo um trabalho de revestimento aqui, de impermeabilização, para que nós depois recolocássemos. Agora está na fase de limpeza, a turma está limpando ali, mas tudo colocado um a um nessa montagem muito minuciosa, que quando a gente olha que não parece, se contar que foi, eu só acredito porque eu vi todo o processo, mas tudo isso foi refeito. Muito bom. E aqui também esses guarda-corpos, esses são novos, né? Também são mais seguros, atendendo aí todas a normativa de segurança, então todos eles são novos para que também garanta a segurança de quem vai frequentar esse espaço. Ficou bonito. Agora, 2 anos atrás, você estava conversando lá na entrevista, você falou, olha, não vai ser apenas uma revitalização. A gente não vai reabrir o Teatro Castro Alves, a gente vai entregar a maior casa de espetáculo, talvez, do Brasil, com padrões internacionais. Você ficou satisfeito com o resultado depois de 3 anos e meio de obra? Muito, Pablo, muito, porque um aprendizado muito grande essa obra. Porque o que a gente aqui teve que conjugar? Primeiro, a preservação. O Teatro Castro Alves tem 60 anos de vida e é um patrimônio tombado. Ele é um ícone da arquitetura moderna que foi tombado em 2014 pelo IPHAN. Então, as características dele originais precisam ser mantidas. Então, né, tudo aquilo que o caracterizou como esse patrimônio. Por outro lado, uma necessidade muito grande de atualização do ponto de vista da acústica, dos equipamentos, de modernização, que isso tudo hoje em dia está passando por processos muito rápidos de atualização tecnológica, como um todo. Você foi buscar fora do Brasil essa tecnologia? Nós tivemos aqui o trabalho de um escritório que é um dos mais especializados no mundo todo na parte de acústica. Chama Acústica e Sônica, que fez todo esse trabalho conosco, e foi um trabalho de muito rigor para nós vermos assim a nossa capacidade da sala principal especialmente. Então foram feitos testes antes de desmontar a sala. Por exemplo, foi feito um teste acústico com a sala cheia de gente e cheia de equipamentos. Depois tiramos as pessoas, ficaram só os equipamentos. Depois tiramos os equipamentos, tiramos as poltronas, tiramos os carpetes, para vendo como a sala vai se comportando do ponto de vista acústico. Foi muito bom você falar isso, porque as pessoas vão questionar, a obra durou 3 anos e meio, é por causa desse grau de minúcia. Não está falando de uma obra de engenharia comum. Tem várias engenharias envolvidas, tem engenharia sonora, tem engenharia de materiais, tem a engenharia pesada. Então, é bom quando você menciona isso, porque você dá a dimensão desse desafio. Imagina até que estamos nos últimos retoques, o pessoal está em contagem regressiva. Está montando aqui a exposição. Aqui é o foyer. Aqui é o foyer, esse espaço
ele foi ele estava preservado, mas ele foi também reformado. A gente teve todo um processo de restauro aqui, ele agora é climatizado, ele não era. Antes a gente passava um calorzinho Passava um aqui. calorzão, especialmente à tarde, aqui é poente, e ele é um espaço que agora também, por conta da climatização, e da obra, ele está mais preparado para receber, com também mais estrutura elétrica aqui, para receber mais exposições, como essa que está sendo montada aqui. Essa aqui faz referência à mãe, Lina Bobardi? Exatamente, porque o Museu de Arte Moderna da Bahia, que hoje funciona lá no Solar do Inhão, na Avenida Contorno, ele nasce aqui no Teatro Castro Alves, nesse foyer, quando o teatro incendiou 5 dias antes da sua inauguração, em 58, o prédio foi todo comprometido, mas o foyer ficou íntegro. Então, Lina Bobardi, naquele momento, cria o Museu de Arte Moderna da Bahia aqui, e funcionou aqui por um bom tempo, e agora, como nós queremos contar a história do teatro, nós trouxemos essa exposição que chama MAN no TCA para esse espaço, com o acervo original, inclusive, do MAN, e uma linha do tempo que vai ficar logo ali no restaurante, para que as pessoas também tenham contato com essa história como um todo. E Caribé aqui, de volta. Caribé, totalmente preservado, a gente teve muito cuidado no acondicionamento desse painel, desse mural, ele também é importante, ele é uma identidade aqui do teatro, e ele foi todo preservado e agora já passou por uma higienização, nós retiramos aqui semana passada toda a proteção, e aqui eu vou te mostrar a cadeira sertaneja, isso aqui é uma criação de Lina Bobardi. Essas cadeiras, elas ficavam originalmente nessa rampa de acesso à sala principal, que ali funcionava uma espécie de um cinema. Não tinha essa contrarrampa que nós descemos agora, tinha só a rampa de acesso e ali funcionava um cinema. Então essas cadeiras, elas tinham pés em alturas diferentes por conta da inclinação e eram onde as pessoas ficavam para assistir filmes. E aí agora nós mandamos fazer réplicas, fabricamos essas réplicas que vão compor aqui o foyer também como parte desse resgate histórico desse espaço. A gente ainda nem entrou, a gente nem foi na sala principal, eu já estou muito encantado. Só para finalizar essa parte aqui do acesso principal, ali vai continuar funcionando o restaurante, Sim, o tradicional restaurante aqui do TCA? Vai voltar o restaurante, né? Estava desativado há alguns anos. Aqui nessa parte nós temos o café e na parte de dentro, ali para a parte de lá atrás desse vidro, o restaurante que volta à atividade. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, eu não sei se você vai lembrar, mas essa madeira aqui, ela era o revestimento das laterais da sala principal. Porque um dos conceitos da obra é a sustentabilidade, então muita coisa foi aproveitada. Então essa madeira que foi retirada, nós tivemos muita madeira retirada, e foi tratada, armazenada e tratada para reaproveitamento. E aqui é uma boa parte disso, ali no revestimento da entrada dos banheiros também, que é uma forma também de nós garantirmos isso, que é a identidade do teatro. Excelente. A gente está aqui com o Bruno Monteiro, nessa edição especial do Linha de Frente, tanto para a TV Aratu, para o Aratu On, para a Rádio Antena 1, falando sobre essa obra que é um marco na cultura, é um marco do patrimônio histórico nacional, eu posso dizer, a revitalização do Teatro Castro Alves. Enquanto a gente está se encaminhando para a sala principal, bora falar dos números, que são muito imponentes, tanto quanto o TCA. 260 milhões de reais investidos nessa obra. E quantos trabalhadores vocês totalizaram aqui? Trabalhadores nós tivemos cerca de 2.000 mobilizados ao longo de toda a obra, que a obra passou por várias fases, né, Pablo? Desde o momento, lá quando teve o incêndio, em 2023, e a partir dali nós passamos por um processo todo de revisitar o projeto da obra, ele era um projeto de 2010, o projeto original de reforma de todo o complexo. Então, desde aquele primeiro momento, nós começamos com o estudo, depois veio toda a parte da desmobilização, a gente descascou esse prédio todo e depois começamos com os trabalhos bem específicos. Tanto esse trabalho da construção civil mais pesada, quanto esses ajustes que são bem específicos do teatro mesmo, com toda a parte de acústica que a gente já falou, de iluminação, de toda a parte cênica que precisa de um tratamento especial. Então, nisso aí, nós tivemos 2.000 pessoas fazendo parte dessa história. É um bom exército de trabalhadores mobilizados para essa revitalização. Vamos entrar aqui na sala principal. Eu posso dizer, né? A televisão não tem cheiro. Obrigado, viu, Bruno? Mas aqui tá com cheiro de novo, rapaz. Sabe aquele cheiro quando você compra um carro novo? É verdade. Não é isso? Aqui tá um negócio
de uma magia agora Vamos com lá. vocês, o novo TCA, nas imagens de Denilson Mota, alguns operários ainda atuando aqui nos ajustes finais. Aí, Bruno, eu já percebo algumas mudanças. A mais visível de todas é que você falou da lateral. A lateral está com outro tipo de acabamento, mas eu estou vendo ali também umas aberturas que não existiam ali. O que é isso aqui, Bruno Monteiro? Ali toda a parte de passarela técnica, elas sempre existiam, mas agora elas estão iluminadas, porque como a Ah, gente ainda ótimo. está em ajuste, porque isso, aquela parte ali, quando o teatro está em atividade, as luzes estão todas apagadas, a gente não enxerga Tudo ali onde bem. as pessoas estão. Mas aquilo é essencial para, né, para todo o funcionamento da parte cênica, ali está em cima do palco já. E como você disse, essas laterais agora elas são tão diferentes e a gente tem mais a sala hoje ela é mais dura, ela tem mais elementos duros à mostra, ela era uma sala muito mole e com isso ela absorvia muito o som. Além das poltronas, ela tinha muito mais carpete. Se você ver aqui, todo agora o assoalho entre as poltronas, ele é com madeira aparente, que é uma coisa que a gente não sabia, inclusive. Quando se retirou o carpete, a gente viu que todo esse assoalho aqui é de uma madeira muito nobre, Fantástico. que estava ali escondida. Então essa madeira foi tratada, né, foi totalmente tratada, e hoje ela fica mais à mostra, porque isso também melhora a qualidade acústica aqui da sala principal. As poltronas são as mesmas, elas foram todas reformadas, uma a uma, Então está preservada a quantidade de preservadas. lugares também. Na verdade, nós temos um aumento do número Hum, de poltronas por conta do novo desenho, garantindo agora espaço para pessoas com deficiência, que tudo não bem. tinha, mas nós temos um aumento na capacidade do teatro. E o teto, ele é completamente diferente. Agora ele está com essas luzes, que é o nosso céu estrelado aceso, mas se você perceber bem, ele é um gradex, que ele é Sim, vazado, é um forro sim. vazado. E aumentou o pé direito. O pé direito do teatro hoje é Tá mais bem alto. altão, né? E isso é o quê? Isso aumenta a cubagem de ar da sala principal e aumenta a qualidade acústica também. Mas eu estou impressionado com esse nível de detalhamento. Podemos ir Claro, andando. vamos Estou nessa. impressionado com esse nível de detalhamento em prol da qualidade musical. Essa questão que você falou de retirar o carpete e deixar mais duro, isso é fenomenal, porque só analisando, fazendo teste A/B, digamos assim, é que dava para identificar isso, né, Bruno? Exatamente, por isso é um trabalho tão minucioso, é aquilo que você mencionou, não é uma obra comum, não é só uma obra civil que a gente vai lá e levanta a parede e bate uma laje, não funciona assim, ela precisa realmente nesse nível de detalhamento para a gente garantir muita qualidade em tudo. Isso que a gente vê aqui, por exemplo, tudo baixado, são as varas cênicas. Certo. Aqui, isso aqui é o que sustenta a iluminação, os cenários, e a gente tem, daqui até lá ao final do palco, são varas, elas todas estão baixas. Isso é uma visão que a gente não tem nunca, É. porque essas varas estão sempre lá em cima. E essa, por exemplo, a capacidade dessas varas cênicas aqui no Teatro Festival, elas estavam muito defasadas. A gente, por exemplo, não pôde receber o Cirque du Soleil alguns anos atrás, porque os cenários precisavam de varas cênicas com uma capacidade pelo menos o dobro do que era. E agora a gente tem. Agora elas têm capacidade de mais de meia tonelada de carga. Então isso aí também dá possibilidade agora de nós recebermos outros tipos de produção que a gente já não estava podendo por conta dos equipamentos defasados. A gente está com o secretário estadual da Cultura, Bruno Monteiro. A gente está mostrando a sala principal, que é a joia da coroa aqui da cultura baiana, a sala principal do TCA. Mas há muita mística e muita curiosidade também sobre os bastidores, né, Bruno? Sobre o que se passa e o que tem de equipamento lá na parte interna. O que é que a gente pode mostrar para o público em relação aos bastidores renovados do TCA? Eu vou convidar vocês para ir para um espaço muito especial, que são as salas de naipe da Orquestra Sinfônica. Aí eu quero ver. Aí você vai ver a algo sala muito de legal. naipe. E aqui a gente está vendo a passarela elevatória para acessibilidade do palco, também uma novidade, dado que a acessibilidade é uma das premissas dessa obra, o teatro agora vai ser totalmente acessível. Muito bem, não existe esse equipamento e agora a gente tem também acessibilidade para quem vai para o palco. Aí vocês escolheram para inaugurar o TCA Gilberto Gil e Lázaro Matumbi. Deve ter sido difícil entre tantas estrelas baianas, mas eu acho que estão bem representados com Gil e Lázaro, né? Não são só eles, viu? Vai ser uma grande apresentação. Nós teremos a Orquestra Sinfônica da Bahia como anfitriã
de um concerto lindíssimo, na verdade, de 5 concertos. São 5 concertos ao longo do mês de julho que vão marcar esse reencontro, cada um de um jeito, cada um com um tema, cada um com convidados especiais, mas também com o conjunto das linguagens artísticas. Nós teremos o teatro, nós teremos a dança, nós teremos a música orquestral e, obviamente, a música cantada. E hoje, você fez essa referência, nós estamos gravando aqui no dia do aniversário de 84 anos do mestre Gilberto Gil, que já viveu passagens muito importantes da história nesse palco, inclusive o histórico show Barra 69, dele de Caetano, nas vésperas de irem para o exílio. A última apresentação deles foi aqui no Teatro Castro Alves, e agora ele vai trazer sua bênção e seu axé para essa reinauguração. Vamos andando, porque tem um fato curioso, pitoresco, a respeito de Bruno Monteiro e do TCA, que é o seguinte: você disse que a última vez que você tinha entrado no TCA foi na sua cerimônia de posse, foi isso, Bruno? Foi mesmo. Foi quando isso? Foi dia 6 de janeiro de 2023, eu tomei posse como secretário de Cultura aqui, no palco do TCA. Até foi uma coisa muito interessante, porque eu vim ao TCA, frequentador há muitos anos, mas eu nunca tinha subido no palco. Né? Então é emocionante. Muito emocionante, foi muito emocionante. Claro, era um momento de emoção, porque foi o dia que eu recebi o cargo de secretário de Cultura, e então foi um momento muito marcante, e 19 dias depois foi o dia do incêndio. Então, aquilo me marcou muito e virou, eu posso dizer, uma questão de honra também para mim, essa obra, essa entrega, porque eu sei bem do simbolismo do teatro e da sua importância para a cultura baiana. Que local é esse que a gente está? Inclusive, outro local com cheiro de novo, né? Aqui nós estamos na área do balé. A gente tem 2 corpos artísticos estáveis, são da casa, que é a nossa OSBA, que é essa Sinfônica da Bahia, e o balé do Teatro Castro Alves. Aqui nós estamos na área do balé, nós passamos ali por toda a área administrativa. Aqui é uma sala de ensaio, de dança. Tiago já retirou ali a cobertura do Tiago, é diretor, Thiago é responsável, Tiago Reis, diretor-geral, responsável pela obra. Parabéns também, viu, Tiago? Parabéns por esse trabalho. Você está orgulhoso, eu imagino. Estou orgulhoso. Muito bem, parabéns. E aqui é mais um espaço que a gente tem o piso de madeira, que é propício, né, para a prática do balé, mas está todo muito bem preservado, porque no dia da inauguração isso aqui vai estar bom demais, viu, Bruno? Exatamente. E depois entra, né, nas apresentações de dança sempre entra um linóleo, que é aquela que é um aborrachado, justamente para evitar, reduzir o impacto, mas tudo isso já é pensado com a necessidade para comportar as apresentações, os ensaios de dança que acontecem aqui. Já diretamente de outro ponto, nesse passeio pelo novo TCA, Bruno Monteiro, secretário de Cultura, está conosco. Explica pra gente onde é que a gente está exatamente, Bruno, agora. Olha, nós estamos na parte interna do palco. Se você vê toda essa extensão aqui, é o palco para trás da cortina, aquilo que o público não vê. Então a gente tem um palco de muita profundidade, com toda essa parte das varas cênicas que estão baixadas agora, porque a vestimenta cênica está sendo colocada, que são esses panos pretos que estão sendo estendidos aí, que a gente vê logo embaixo, e toda essa estrutura ela sobe e depois ela é regulada para os espetáculos acontecerem. Aí nós temos metade dessas varas cênicas, elas são totalmente automáticas, operadas por meio digital, e nós temos metade delas aqui feitas... Preservando a tradição da corda. Preservada a tradição da corda, e como uma operação manual que garante também, numa falta de energia, em alguma emergência, elas podem ser operadas manualmente. Todo o sistema foi feito, refeito, esses cabos são novos, as maçanetas também, toda a parte da estrutura foi refeita, mas a gente preserva metade delas com essa operação manual para garantir que o teatro funciona em qualquer hipótese. Muito bom. Então a gente vai agora para o local onde a OSBA ensaia, onde a OSBA prepara esses concertos que encantam o Brasil e o mundo. É o TCA de cara nova, de tecnologia renovada, de estrutura montada para um padrão internacional. A gente está mostrando tudo aqui. Estamos onde agora, Bruno Monteiro? Nós estamos aqui na sala de naipe da orquestra. O que acontece? Aqui nós temos uma série dessas salas
menores, que são para os ensaios a partir do determinado grupos de instrumentos. Então, nós temos, assim, para instrumentos de sopro, para instrumentos de percussão, para os metais. Essas salas são específicas para esses ensaios mais especializados. Bom. Isso aqui também foi tudo refeito, então hoje tem uma qualidade acústica melhor, tanto com esses revestimentos que estão nas laterais, com o piso, com o forro, para garantir também que a nossa orquestra siga com muita qualidade em todo o seu trabalho de criação. E eu, apesar de não entender tecnicamente, mas eu fico observando os detalhes, que com certeza fazem a diferença. Tem o termostato aqui, tem toda essa estrutura que deve servir para propagar o som ou para absorver o som na medida correta. Ou seja, se já temos um nível de qualidade da OSBA, um nível muito marcante, eu acho que a partir de agora os nossos músicos vão se sentir ainda mais valorizados com esse trabalho, penso aqui, feito muito carinho, né? Muita dedicação. E eu tenho certeza que eles ainda vão performar muito melhor do que já performam, já encantam a todos nós. E deixa eu te dizer uma coisa, Pablo. Sabe esse piso aqui? Sim, que você É o fez questão de mostrar. É o piso do palco. Ah, Era o cara, piso o que foi a retirado madeira de do lá. palco que foi retirada, ela é toda reaproveitada nesses espaços. Ela era uma madeira muito boa, né, que foi tratada, obviamente. Como a gente fala sempre da questão da sustentabilidade, é uma das premissas. E isso, além de ser um reaproveitamento interessante, eu acho também que isso traz muito da história. Quantas pessoas já pisaram nessa madeira, se apresentando nesse palco, e agora esse espaço segue, todo esse material segue vivo aqui, sendo utilizado. Muito legal mesmo. Grandes divas do teatro, da música, os grandes mestres das artes já passaram, já deixaram a marca nesse piso que foi reaproveitado. São detalhes, são peculiaridades, né, singularidades de uma obra desse porte. A gente está falando, eu vou repetir de novo, 260 milhões de reais, um investimento muito grande, e saber que esse investimento é colocado em cultura é bem animador, Bruno. É até um sinal de prestígio para você na sua pasta. A gente vive um momento no Brasil e na Bahia muito importante da cultura sendo vista hoje não como uma área acessória, como uma área supérflua da gestão pública, mas como uma área central para um projeto de desenvolvimento econômico e de emancipação humana. Isso a gente vê no Brasil, com a liderança do presidente Lula. A gente vê um momento assim, nunca antes na história teve um investimento como se tem hoje. E aqui na Bahia, o nosso governador Jerônimo também tem disso uma decisão da sua gestão. Ele não enxerga a cultura como algo para o evento, para simplesmente o fomento, mas como um setor estratégico mesmo. E esse investimento aqui no Teatro Castro Alves é a prova disso. Sabe que a reforma, essa conclusão, não estava no programa de governo de Jerônimo de 2022. Embora seja um projeto iniciado lá no governo Wagner, que fez a reforma da concha acústica, depois com o Rui teve a sequência com a sala do coro, e a reforma não foi feita por conta da pandemia, a grande reforma da sala principal. Isso não estava no programa de governo, porque era algo que estava no horizonte ainda, que a gente não sabia quando seria enfrentado. No dia do incêndio, no dia 25 de janeiro de 2023, quando eu dei a notícia, quando eu levei até o governador a situação aqui, a partir do incêndio, ali no teto da sala do balé, ele não, nenhum momento, ele vacilou. Ele disse, nós vamos fazer. Nós vamos fazer a obra, porque a gente precisava de muita decisão e muita coragem. Porque as pessoas às vezes acham, é só a sala principal. Esse prédio todo que nós estamos, o prédio da sala principal, ele tem 9 andares para baixo e 6 andares para cima. Então, um prédio de 15 andares é uma estrutura muito complexa, com toda a área administrativa, toda a área de memória, todo o nosso centro técnico, e tudo isso passou por esse processo de modernização, graças a essa decisão e essa visão de o quanto o Teatro Castro Alves é estratégico para a cultura da Bahia e do Brasil. Esse setor aqui não existia, Não. Vocês criaram para ser um armazém cenográfico. Exato. Aqui era uma subestação e já tinha a escada que acessava a concha. A escada está aqui, Tá. ela agora parte de um novo lugar, mas nós temos um novo volume, esse novo prédio, que aqui a gente está vendo só a parte de cima dele, mas lá da concha a gente consegue enxergar ele todo, que é para garantir acessibilidade e também para armazenar, ampliar o nosso armazém cenográfico, que é justamente o acervo do teatro baiano, de cenários, de figurinos,
de grandes peças, de grandes produções da história do teatro. Valor financeiro alto e valor sentimental histórico maior ainda. Vocês se dedicaram a ter um trabalho que os artistas, o público com certeza, mas o público tem mais dificuldade de notar essas nuances. Agora, eu imagino que os artistas vão sentir aqui, tipo, final da Copa do Mundo, se apresentar no Teatro Castro Alves. Com certeza. Quando a gente teve o episódio do incêndio, em 2023, nós tínhamos ali a opção, como afetou especialmente a cobertura, o que a gente poderia ter feito naquele momento? Uma reforma da cobertura. Inclusive, algumas pessoas chegaram a dizer, não, por que não só faz a troca da cobertura né, para garantir que o teatro siga em funcionamento? Mas a gente sabia que a partir do momento que mexesse na cobertura, era justamente o ponto mais relevante da obra era a troca da cobertura. Que no momento que descobriu tudo, o teatro estava absolutamente, né, exposto. E aí a gente precisava encarar realmente essa grande obra, projetada lá em 2009 ainda. Então nós fizemos a atualização do projeto e decidimos por essa atualização completa, que era a necessidade já. Então, havia uma série de questões que precisavam de atualização aqui no teatro. Eu falei da acessibilidade, mas do ponto de vista da acústica, da tecnologia, necessitava disso. Então, foi a oportunidade para nós concluirmos com a parte mais complexa de todo esse restauro do Complexo Teatro Castro Alves. E, por fim, você mesmo mencionou que não estava na previsão, não estava em plano de governo, não estava em orçamento uma reforma desse valor, desse monte. De onde vem o dinheiro? É só de recurso próprio do Estado? Quase a totalidade de recursos próprios do Estado. Nós estamos falando aí de 190 milhões na obra civil, toda a parte de engenharia com recursos do Estado, e nós tivemos um apoio importante de emendas parlamentares, o Orçamento Federal por meio de emendas da bancada federal da Bahia, que eu agradeço muito o apoio, que foram emendas para a compra de equipamentos. E, além disso, nós temos ainda um processo de captação via Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, para a compra dos demais equipamentos que está em curso, de toda a parte do espetáculo aqui também. Então, é isso que compõe esse orçamento, mas o orçamento direto, a grande parte dele é de recursos do Estado da Bahia. Parabéns, eu estou muito feliz de vir aqui, agora quero vir quando estiver em funcionamento e gostaria até de convocar os baianos para conhecerem, para usufruírem, seja no espetáculo, seja no foyer, seja no restaurante, seja na concha acústica. Isso aqui é coisa nossa, como você falou muito bem, 60 anos sendo completados agora em 2027, né? É coisa que a gente precisa valorizar, é um equipamento, é um patrimônio que a gente tem, que devemos nos orgulhar como baianos e como brasileiros. Parabéns, viu, Bruno? Muito obrigado. Fiquei feliz, parabéns a toda a equipe também. Obrigado, Pablo. E a gente viu nesse processo todo o quanto o Teatro Castro Alves ele é um equipamento afetivo das memórias das pessoas. Todo mundo tem alguma história de algum momento que veio aqui, que é alguma peça, algum show que assistiu. E durante esse processo da reforma, a gente ouviu isso de muitas pessoas, de muitos artistas, de pessoas simples, de pessoas que trabalham aqui. Então, isso dá dimensão de um equipamento como esse, que não é só um prédio, não é só um ícone da arquitetura moderna, mas é um lugar muito vivo das artes e da cultura da Bahia. Eu tenho certeza que agora, a partir do dia 1º de julho, ele estará pronto para viver uma nova era de memórias, de realizações e de encantos que a arte e a cultura proporcionam. Viva o Teatro Castro Alves! Viva!